Super quarta-feira, hoje, 19 de março, agora 15 para 7, duas decisões de política monetária do Federal Reserve, Banco Central Americano, e aqui do Brasil. O Japão já havia também subido essa taxa em 0,5% essa madrugada, e agora as decisões mais importantes que nos afetam a todos, por mais que isso possa parecer técnico. Vamos falar como foram essas decisões, quais as perspectivas e como podemos surfar esse momento complexo. Vamos entender. Mas antes, eu queria 1 minuto da sua atenção. Vivemos num momento extremamente conturbado e complicado e devemos enaltecer e valorizar aquelas empresas que apoiam canais como esse, por terem o mesmo valor, compartilharem da mesma ética e da mesma busca pela liberdade de expressão e liberdade econômica no Brasil. Pois bem, a Naturgy é justamente isso. Tem os mesmos valores que nós defendemos nesse canal. E quando eles me procuraram, eu fui testar o seu produto. O resultado, realmente encontrei um suplemento que me satisfez por completo. Você acorda com aquela dor chata no joelho, coluna travada, sensação de peso no corpo, já começa o dia sofrendo e termina ainda pior? Se identificou com isso? Então presta atenção. A Naturgy Dia e Noite é um suplemento natural com ação 24 horas. Contribui no fortalecimento de suas articulações durante o dia e ajuda a recuperar enquanto você dorme. São quase 10 compostos que atuam juntos para aliviar as dores e melhorar a sua mobilidade. Empresa com 20 anos de mercado, milhares de clientes satisfeitos, entrega grátis por todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Tudo 100% natural, sem remédios, sem efeitos colaterais e compartilhando os mesmos valores que nós. Se você quer voltar a se movimentar sem sentir dor, a hora é agora. Deixe o telefone aqui embaixo, entre em contato ou o link no descritivo do vídeo por falar por WhatsApp com uma atendente da empresa que irá imediatamente atendê-lo. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, manteve as taxas de juros inalteradas entre 4,25% e 4,5% ao ano. É chamada Fed Fund Rates, ou seja, as taxas básicas de juros dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, subiu as taxas de juros em 1 ponto percentual. Estava em 13,25, subiu para 14,25 agora. Um conceito apenas objetivo. Quanto maior a taxa de juros, mais caro fica o crédito. Ao encarecer o crédito, você desestimula esse tipo de operação, o que acaba esfriando a demanda de produtos e serviços, o que tende a conter a inflação. Ou seja, enquanto o restante do mundo mantém, ou em grande parte baixam as taxas de juros, o Brasil precisa continuar subindo para justamente conter a tentativa de manter os preços estáveis. O governo gasta mais do que arrecada, se endivida muito, a moeda perde valor e os preços sobem. Alta de preços é resultado de uma moeda desvalorizada. Uma moeda desvaloriza porque o governo é irresponsável com o dinheiro público. Por isso, enquanto o restante do mundo consegue controlar mais ou menos, apesar do altíssimo risco da dívida pública mundial, aqui no Brasil esse risco ele é latente. A inflação voltou a ser persistente, e a gente vem falando isso há 2 anos pela irresponsabilidade fiscal, o que forçou o Banco Central a subir a taxa de juros novamente. E mais, falaremos do comunicado, o que eles esperam para as próximas reuniões. Mas vale lembrar que o Copom, Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central do Brasil, já tem 7 diretores indicados pelo Lula, ampla maioria, além do presidente Gabriel Galípolo. E a decisão foi unânime. Todos optaram por subir a taxa de juros. Portanto, é sim uma decisão que mostra a irresponsabilidade do próprio governo em gastar muito mais do que arrecada. Um outro tema importante é o chamado carry trade. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos e a taxa de juros no Brasil tem um diferencial maior, significa que há um incentivo para os estrangeiros tomarem um empréstimo em dólar, mandar o dinheiro para o Brasil e ganhar essa diferença de taxa de juros. Ou seja, a grosso modo, a taxa de juros nos Estados Unidos ficou entre 4,25 e 4,5 e aqui é 14,25. Essa diferença estimula tomar crédito lá e aplicar aqui no Brasil para ganhar essa diferença de taxa de juros. Isso implica, obviamente, uma entrada de dólares que acaba levando a uma valorização do real. Isso em conceito. Na prática, nem sempre é assim. Ou seja, quando o país enfrenta problemas de dívidas, não necessariamente as pessoas vão querer trazer o dinheiro para cá. E aí a gente vê uma constante desvalorização
da moeda. Pois bem, isso é o chamado carry trade, a diferença entre essas taxas de juros que estimulam uma tomada de crédito para investir em outros países com a taxa de juros maior, mas o nosso papo aqui é entre Brasil e Estados Unidos. Ao olharmos esse gráfico, o diferencial de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos vem crescendo. Na linha de cima, nós temos a taxa de juros do Brasil, a Selic, e na linha de baixo, em azul, nós temos a taxa básica de juros dos Estados Unidos, a chamada Fed Fund Rates. Veja que a gente tem uma abertura bastante importante, principalmente após a pandemia, antes da pandemia também. Ou seja, é uma normal o Brasil ser irresponsável fiscalmente por décadas e ter taxas de juros extremamente altas, diferente do que aconteceu, digamos, nos últimos anos nos Estados Unidos, mas, claro, podemos entender que houve manipulação das taxas através dos bancos centrais que injetaram uma quantidade massiva de dinheiro na economia, mas isso é outro tema. Portanto, a diferença entre as duas taxas está, obviamente, estimulando esse carry trade. Mas a mensagem é sempre mais importante do que a definição. A definição já era praticamente esperada, em que o Federal Reserve manteria essas taxas de juros inalteradas, mas o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, veio a público e falou que eles não precisam ter pressa para baixar as taxas de juros, que a expectativa de inflação de curto prazo nos Estados Unidos segue elevada, acima da meta, justamente pela indefinição das tarifas e das políticas impostas por Trump, que pode encarecer os produtos no curto prazo, mas ele também falou que no longo prazo as expectativas inflacionárias estão ancoradas, ou seja, há uma expectativa que no longo prazo a inflação siga para a meta de 2%, mostrando que há uma possibilidade do Banco Central americano em breve começar a cortar as taxas de juros. Se o Brasil precisa continuar subindo e o Banco Central americano continuar ou mantendo ou cortando as taxas de juros, como veremos, esse carry trade favoreceria a cotação do real. Mas precisaríamos dar um mínimo de sinalização positiva com as contas públicas ou as pesquisas continuarem dificultando a probabilidade de Lula ser reeleito em 2026, o que acabaria em uma mudança fiscal no Brasil com algo a mais, pelo menos, de responsabilidades. Ele também falou, o Jerome Powell, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ele se acomodou, mas em nível alto, que acaba pressionando a inflação. Em linhas gerais, o comunicado é sempre em cima do muro. Se as coisas piorarem, nós mantemos a taxa de juros. Se as coisas melhorarem, nós cortamos a taxa de juros. Mas o recado foi mais dovish, ou seja, com uma tendência de aumento de probabilidade de corte nas taxas de juros nos Estados Unidos ainda em 2025, o que o mercado acabou interpretando bem. Os juros remunerados pelos títulos públicos americanos após o anúncio caíram. O título público americano com vencimento de 2 anos recuou para 3,98% ao ano, abaixo dos 4% que estava sendo negociado nos últimos tempos. A com vencimento de 10 anos caiu para 4,25%, dando a entender que há uma maior probabilidade dos Estados Unidos cortarem as taxas de juros em algum momento ainda em 2025. E esses juros de 2 anos e 10 anos a gente consegue ver nesse gráfico aqui, onde a linha azul são os títulos públicos americanos de 10 anos e a linha verde os títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos. E vemos, desde o começo do ano, uma importante queda nas taxas de juros remuneradas por esses títulos e já tivemos oportunidade de analisar num outro vídeo aqui, falando que a possibilidade de uma eventual recessão nos Estados Unidos que abriria a margem para o Banco Central americano cortar as taxas de juros, acabou levando também esse rendimento das taxas de juros para baixo desses títulos. Mas lembrando, quando o título remunera uma taxa de juros menor, o valor presente dele sobe. Por isso que a gente vem falando há tempos aqui da necessidade e importância de alocar em títulos públicos americanos, especialmente de curto prazo, para conseguir ganhar essa diferença no valor presente. Eu deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e falamos a respeito desse tipo de alocação voltado bem para o seu perfil. As bolsas americanas também fecharam com sinal positivo, foram as máximas do dia após o comunicado, deixando sinal de que o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros, como falamos. O S&P 500 subiu 1% e a gente vê todos os outros índices subindo também nos Estados Unidos, entre Dow Jones e Nasdaq, os 3 principais índices por lá. Para sermos mais específicos, o que o mercado espera é uma aposta
do corte de taxa de juros em até 0,75% ainda em 2025, aumentando as chances desse corte de 0,75% e não mais de 0,5%, como o mercado esperava. Ou seja, uma maior chance de queda nas taxas de juros dos Estados Unidos, que no curto prazo estimula a economia e poderia valorizar o real. Portanto, esse jogo de quebra-cabeças é importante para compreender as nossas alocações aqui como um todo. Um outro comunicado importante foi sobre o balanço patrimonial, ou seja, aquilo que ao longo dos últimos anos o Banco Central americano, assim como outros bancos centrais, vieram comprando títulos públicos e privados para injetar dinheiro na economia. Agora ele começou a diminuir o seu balanço, ou melhor, já tem um tempo que ele vem diminuindo o balanço, que chegou a níveis estratosféricos, 9 trilhões de dólares ele veio colocando para o seu balanço. E nesse comunicado ele falou que o limite mensal será reduzido de 25 bilhões para 5 bilhões de títulos que ele detém em carteira, e esses títulos, quando vencem, serem reinvestidos. Antes eles tinham um teto de 25 bilhões por mês e esse teto reduziu agora para 5 bilhões. Quando eles reinvestem, o governo se endivida porque ele rola essa dívida. Então também é uma preocupação aqui com o nível de endividamento. Nós vemos aqui no balanço do Banco Central que chegou a 9 trilhões aqui nesse pico e agora está na casa dos 6 trilhões e 700 bilhões de dólares, uma redução importante, mas ainda em níveis muito altos olhando historicamente. Falando aqui no Brasil agora com toda essa correlação, a taxa de juros no Brasil subiu para 14,25, como falamos, e o comunicado do Banco Central foi o seguinte: o cenário é extremamente desafiador pelas incertezas nos Estados Unidos, das tarifas, mas também pelo cenário doméstico. Lembremos, dos 11 integrantes, 7 diretores, mais o presidente, são indicados já pelo governo atual, e todos eles de decisão unânime falaram da necessidade de subir a taxa de juros e mais, eles continuam prevendo maiores altas ainda em 2025, mas num ritmo de alta menor. Ou seja, nos últimos encontros, o Banco Central brasileiro vem subindo a cada um desses encontros 1% para conter as expectativas inflacionárias. Ele está falando nesse último recado que ele pode continuar subindo, mas diminuir a intensidade. Pode subir 0,75, meio, 0,25, enfim, porque o cenário está desafiador. Ao olharmos o próprio comunicado divulgado pelo Banco Central, ele fala que há dúvidas sobre o ritmo da desaceleração da desinflação e ele inclusive cita que tem a ver com a política fiscal do governo, que gasta muito, mais do que arrecada, endivida o país e isso leva à desvalorização da moeda, portanto, alta dos preços. Pontos importantes a mais que ele citou: a inflação cheia e as medidas subjacentes, ou seja, quando você pega a inflação e tira os componentes mais voláteis, como a energia e alimentos, mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2025 e 2026 elevaram-se de forma relevante. A gente está vendo e falamos aqui há 2 anos, sem genialidade alguma, que a inflação voltaria a ser presente se essas políticas populistas continuassem e não apenas continuaram, como vem acelerando. Outros pontos importantes mencionados aqui no comunicado do Copom, falando que a problemática, a inflação, a persistente inflação, ela vem de alguns motivos. Primeiro, uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, inflação por período maior. Uma maior resiliência na inflação de serviços e o chamado hiato do produto, que já explicamos em outros vídeos, que é a diferença entre a capacidade do PIB crescer versus o que ele está crescendo. Está crescendo mais do que a capacidade porque não há incremento de produtividade. Há uma injeção, uma interferência do Estado injetando dinheiro, o governo se endividando, transferindo dinheiro para a população e isso causa um crescimento no curto prazo maior do que sua capacidade e isso é altamente inflacionário. E mais, falou uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que causam impacto inflacionário maior. Falou também que o desenvolvimento da política fiscal impacta a política monetária, ou seja, o governo gastar mais, impacta a política monetária porque o Banco Central precisa continuar subindo a taxa de juros que afeta a economia. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. Ou seja, tudo que nós falamos, assinado, amparado agora pelos membros indicados pelo governo que lá estão no Banco Central. Enquanto isso, o ouro continua subindo.
ultrapassou 3.050 dólares a onça. Estamos vendo um fluxo muito grande por parte dos bancos centrais comprando ouro e essa semana tivemos a oportunidade de analisar uma operação mais técnica, vídeo disponível aqui no canal, que os Estados Unidos eles importaram 30 bilhões de dólares em lingotes de ouro, mas isso me parece mais, baseado nos dados, como lá expliquei, uma operação onde eles vendem um contrato futuro e compram o ouro físico para arbitrar na diferença entre esses dois mercados, mas é significativo o fluxo dos bancos centrais ao redor do mundo, principalmente a China, comprando ouro. E vamos lembrar que o ouro ele é sempre mais resiliente durante as crises. Portanto, o que vemos aqui é o Brasil, diferente do restante ou do principal parte do mundo, tendo que subir e muito as taxas de juros, ultrapassando em breve, quando tivermos a próxima alta, o nível da Dilma, em que o PIB caiu 7% em 2 anos, as taxas de juros numa próxima alta do Banco Central ultrapassará o nível máximo da Dilma. Isso significa que a crise brasileira sempre foi muito clara. O gasto irresponsável fiscal nos projeta a uma crise. Ao mesmo tempo, as oportunidades aparecem, como falamos aqui, e podemos falar caso me mande esse e-mail e vai ser um prazer debatermos a respeito. Portanto, espero que tenha ficado claro como funcionam essas expectativas e esse monte de quebra-cabeça que vai se unindo para que nós possamos nos protegermos e tirarmos vantagem em meio ao caos, porque são nesses momentos que as oportunidades aparecem. Seguimos.